Uma pesquisa revela que o brasileiro, na média, não sabe o nome de nenhum cientista do país. A informação de Vitor Moraes. Os jovens brasileiros falam que têm interesse por ciência e acham que o governo deveria aumentar investimentos na área. Mas a verdade é que eles pouco sabem sobre o assunto. Segundo uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, divulgada na semana passada, 93% dos entrevistados não conseguiram citar um nome de um cientista brasileiro. O presidente da FAPESP, médico e professor Marco Antônio Zago, diz que a questão não é conhecer cientistas, mas que os jovens têm que entender qual o papel da ciência no dia a dia. Para a eletricidade, para a energia, para o suco que ele está tomando, de que forma ciência e tecnologia contribuíram para aquilo. Então, é na educação básica que nós temos que atuar fortemente. O desconhecimento dos jovens sobre ciência fica claro quando questionados sobre temas importantes da atualidade. Por exemplo, para 54% deles, os cientistas exageram ao falar dos efeitos das mudanças climáticas. Outros 40% dos entrevistados não concordam que os humanos são a evolução de outros animais. Para se informar sobre a ciência, esses jovens usam o quê? Principalmente o Google, YouTube e Facebook. Jacques Marcovitch é professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Para ele, grandes nomes de cientistas brasileiros deveriam ser ensinados na escola. Eu acho que nós vamos trazer a ciência para a juventude quando os livros de história do Brasil derem para os nossos cientistas, do perfil do Adolfo Lutz, do Oswaldo Cruz, do Ramos de Azevedo, do Luiz de Queiroz. O professor Zago mencionou a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz. Parte da pauta de exportação brasileira hoje deve aos cientistas da área agronômica esse desempenho que nós estamos tendo. Portanto, no dia que os livros de histórias do Brasil reconhecerem o papel que os cientistas deram para o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso país, aí sim poderemos ter dos jovens o respeito que a ciência merece. Além disso, a maior parte dos jovens brasileiros diz que é difícil saber se a notícia relacionada à ciência é verdadeira ou é fake news. A pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia ouviu 2.200 jovens que têm entre 15 e 24 anos em todo o Brasil. Nós temos aí um exemplo de um assunto sobre o qual o governo deveria se debruçar. Não é que os jovens não conheçam os cientistas, isso de fato ocorre, mas os jovens não sabem nem o nome do ministro. Ninguém sabe, por exemplo, que o Brasil tem no Ministério da Ciência e Tecnologia um ministro chamado Marcos Pontes. E nesse ambiente, nessa atmosfera, é muito triste verificar o papel, por exemplo, do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Ele aparece no cenário político apenas como um fabricador de piadas. Ele, outro dia, estava nas redes sociais com um guarda-chuva na mão, imitando aquele filme Cantando na Chuva. Ontem fazia piada sobre a cocaína encontrada no avião da FAB. E você não tem um programa para a educação. Há um ministro no volante, mas ninguém sabe qual é o itinerário. E o governo de Jair Bolsonaro já teve 2 ministros da educação em 6 meses. E o país não sabe qual é o programa do governo para a área educacional. É nesse ambiente que se insere esse desconhecimento dos jovens em relação à ciência e aos cientistas brasileiros. Pois é, e esse ministro, histriônico, fez ontem esse comentário do avião de cocaína, foi repudiado da esquerda à direita e hoje voltou às redes sociais para dizer que esse Twitter é pessoal, que se as pessoas não quiserem segui-lo não são obrigadas, mas que ele é um sujeito bem-humorado, enfim. O humor é uma questão subjetiva, Cada um acha graça daquilo que mais lhe apetece. Eu acho que as piadas dele, em geral, são bastante ruins,
mesmo para um tio do pavê. A consequência disso, além dessa pesquisa que mostra que os jovens não sabem direito o que diz a pesquisa científica, é que na avaliação do presidente Jair Bolsonaro, a maior insatisfação foi registrada justamente na área de educação. O percentual dos que desaprovam o governo nessa área subiu de 44% para 54%. Então, o ministro que se acha engraçadão no Twitter tem 54% de insatisfação da sociedade, na área em que o Brasil precisaria dar um salto. E está dando, por enquanto, só pirueta de circo.